conta dessa live, Suzana, por favor, que eu já tentei aqui conversar com as pessoas sobre posicionamento de marca, mas eu preciso exatamente de vocês. Aposto que você deu um show, Débora. Eu tentei conversar com as pessoas aqui sobre o que é brand, o que é marca, o que é personal style. Olha que eu joguei um monte de coisa. Seja bem-vinda. Eu já percebi que a conexão já tá boa, né? Tá vendo Então, que mudou, né? Eu acho que a sala onde eu estava ruim, eu corri aqui para o escritório. Vamos ver se aqui vai funcionar melhor. vai sim. Então, Suzana, fique bem à vontade para falar da sua trajetória, da sua história e da Beta, né? Como eu falei anteriormente, eu as conheci pelas redes sociais através de uma amiga, inclusive, Milva Dantas, que eu agradeço demais. Foi ela, isso você não tinha me contado. Foi, a Milva disse, você precisa conhecer as meninas. E aí eu comecei a segui-las, e muito conteúdo relevante, fazendo sentido. E seja bem-vinda e comece aí a se apresentar. Obrigada, Débora, obrigada pelo convite. A Nilva participou de uma live nossa em que a gente ensinava a fazer o seu pitch pessoal. E aí a gente também não conhecia ela, conhecemos pelas redes sociais. E ela se ofereceu, a gente estava fazendo ao vivo, ela se ofereceu para trabalhar o pitch pessoal dela ali ao vivo, que já foi super corajoso, porque muitas vezes as pessoas têm vontade, né, querem se desenvolver, mas quando a gente fala, então quem quer participar, às vezes as pessoas se retraem. Então você já vê por aí, né, a característica da pessoa que se joga, que tem coragem, que aproveita as oportunidades, né, de se desenvolver. Mas você pediu para eu me apresentar. Eu não sei o que você falou, porque a rede estava caindo. Não, eu falei, né, que vocês têm essa sociedade, você e a Gil. E a Beta tem uma dinâmica, um método bem acelerado de estratégia pode ficar à vontade para falar sobre isso. Tá joia. Eu e a Gil somos especialistas em personal branding, somos especialistas em marca pessoal. A gente trabalhou muitos anos em empresas, em agências, então nós trabalhamos na Natura, ela trabalhou em Havaianas, eu trabalhei no Banco Real, a gente tem uma trajetória. A gente se encantou por marcas, por branding, atendemos empresas e aí a gente conheceu o personal branding quando a Gil se mudou para os Estados Unidos. A gente era sócias aqui no Brasil. Aí ela se mudou para lá. E quando ela chegou lá, ela viu assim que lá isso é uma indústria, que lá de fato é um mercado muito mais desenvolvido. Que as pessoas trabalham de maneira bastante assim profissional a forma como elas se apresentam. A forma como você se apresenta para o mercado não é uma coisa para ser feita, vista pelos americanos de maneira digamos assim, intuitiva só, sabe? Você tem que pôr sua intuição, sim, mas você também tem que pôr planejamento. Afinal de contas, é a coisa mais importante que você tem. Então, a gente conheceu isso lá, a gente se certificou lá, fizemos o curso, fizemos a certificação e viemos trabalhar com isso no Brasil. Eu aqui, ela segue. Nossa, achei que tinha caído de novo. Tá ótimo. E o que a gente faz é ajudar as pessoas com isso. Pelo que você é lembrada? Porque vamos falar um pouco de marca, né? Eu acho que antes até de falar de marca pessoal. O que é marca? Marca é aquilo que você se lembra quando você pensa no nome. Então, se eu falar um nome para você qualquer, tem um cachorrinho aí, né? Tem vários. Pessoal, audiência, cachorro, vamos ser pet, pitch, vai ser tudo. Tá ótimo, não tem problema nenhum. Quando você fala um nome de uma marca qualquer, você fala Nestlé, você fala Apple, você fala uma pessoa, você fala Anitta e Ivete Sangalo, né? Você pensa em coisas diferentes quando você pensa nesses nomes. Cada nome que a gente fala, ele traz na sua cabeça uma referência, ele traz na sua cabeça uma memória, traz uma opinião que você tem. Então, marca é muito simples. Marca é aquilo que eu penso
quando eu penso no seu nome. Eu penso na Débora, eu penso numa mulher que é articulada, uma mulher que tem uma carreira na indústria farmacêutica. Enfim, quando... Vamos pegar até esse exemplo que eu dei, por exemplo. Vamos pegar a Anitta e a Ivete Sangalo. Eu poderia dizer que as duas são cantoras de música pop. Poderia dizer isso. São cantoras brasileiras de música popular, que têm milhões de seguidores, enfim, que arrebatam multidões nos shows que elas fazem. Só que elas são pessoas completamente diferentes. Quando eu penso em Anitta, eu penso numa moça que é transgressora, que é corajosa, né? Que é desinibida. Não que a Ivete não seja. Quando eu penso na Ivete, eu também penso em desinibida, mas eu penso em alegria, eu penso em baianidade, eu penso em outras coisas. Então, e não é que tem uma melhor que a outra, né? Eu particularmente, só para dar esse exemplo, eu particularmente sou fã das duas. A Indara, né? Tá dizendo O nome maravilhosa. dela, ela também tem esse nome que marca. Exatamente. Então, acho que você está falando da Ivete e da Anitta, né? Da Indaradaia, porque não é um nome Indarandaia, comum. nossa, lindo. Lindo o seu nome, que seu nome já é uma marca. Então, assim, são duas estrelas maravilhosas, eu concordo plenamente com a Indaradaia, só que cada uma tem um posicionamento diferente. Para cada uma eu penso em coisas diferentes. Então, quando você fala em posicionamento de marca, quem se interessa muito, por exemplo, médicos, por quê? Acho que tem um monte de mulher na sua... eu tô falando da gente, nós duas. Obrigada! Adorei! Obrigada, querida. Então, quando você pensa no seu posicionamento de marca, por exemplo, como médica, tem um monte de mulher seguindo a gente. Olha a Gil, minha sócia, entrando. Oi, Gil! Oi! Direto da Califórnia, aqui com a gente. Quando você pensa em posicionamento, por exemplo, de dermato, vamos pensar assim, qual é a mulher que não vai no dermatologista, né, gente? Pelo menos de vez em quando. Então, assim, gente, todo mundo conhece um dermatologista. Eu conheço 10, você deve conhecer 20. Então, você gosta de um, você gosta de dois. A sua amiga vai te falar que aquele é bom, você quer ir no seu. Por quê? Porque ele tem alguma coisa de diferente, o botox dele é diferente do outro, sei lá, o laser. Não é. O aparelho é o mesmo. O que diferencia é a pessoa. O que diferencia essa entrega é quem é essa pessoa. Qual o resultado que ela me promete? Qual que é o jeito dela de me atender? Por que eu gosto, sei lá, de estar naquele ambiente do consultório dela? Por que eu gosto de ser recebida por ela? Então, marca é todo esse conjunto, que é aquilo que faz eu me lembrar de você, eu pensar no seu nome, eu preferir. Quando um profissional a outro... Tem uma frase que a gente gosta muito de falar de marca, que é assim: facilite a escolha por você. Facilite ser escolhido. Porque para você ser escolhido, você precisa ser o quê? Você tem que ser, primeiro, reconhecido, né? Desculpa, você tem que ser lembrado, você tem que ser reconhecido, você tem que ser preferido. Né? O que significa isso? Eu vou dar esse exemplo para vocês. Da dermato. Quando eu penso, nossa, eu preciso de um médico. Eu tenho que lembrar do seu nome, né? As pessoas que ficam muito, muito escondidas, a gente acaba não lembrando delas. Então, primeira coisa, tem que ser lembrar. Depois eu tenho que ser reconhecido. Às vezes eu lembro de um nome, mas eu falo, não é profissional, não gosto, não tem credibilidade, eu não gosto do estilo. Então você tem que lembrar, você tem que reconhecer a pessoa por aquela especialidade, né? Ela tem credibilidade. E às vezes tem 10 que estão bons. Por que você prefere? O que você faz que você ajuda as pessoas a preferirem você? Ajuda as pessoas a te escolherem. Isso é o que a gente fala de você ter um território, de você ter um jeito de fazer que algumas pessoas vão gostar mais, outras vão gostar menos. Ninguém agrada todo mundo. Tem uma frase que é meio batida, né, Débora? Mas
Alguém falou que a Fabiana falou quem não é visto não é lembrado. Fabiana, exatamente isso. Quem não é visto não é lembrado. E sabe aquela frase batida que assim, nem Jesus Cristo agradou todo mundo? Você não precisa agradar todo mundo. Você precisa agradar o seu público. Você precisa entender com quem você conversa, quem é que se beneficia daquilo que você oferece. Mas eu achei que você ia perguntar alguma coisa, Débora. Você ia falar alguma coisa? Não, eu quero perguntar às pessoas aqui que se puderem reagir, dizendo que estão ouvindo, coloquem um ok, tá? Que estão me ouvindo. Além de ouvir Suzana e o cachorro, tá todo mundo tendo uma boa, ouvindo bem o que Suzana está trazendo. A gente está falando como comunicar a sua marca. E só para vocês terem uma ideia, essa mulher é palestrante da Google, lá de um projeto super incrível de empreendedores. A sócia dela também está aqui nessa live. Vai ser uma troca fantástica. Então, todos que desejam comunicar bem e melhor suas marcas com estratégia, manda também aí aqui no aviãozinho, manda para os amigos. Quem tem uma empresa, quem tem sua marca, que está em transição de carreira, quem está na carreira chegando, como a gente, há pouco tempo, algumas pessoas, a própria Indaradaia colocou, a pandemia e determinadas crises nos paralisam e a gente fica sem estratégia. E foi o que o Su falou, não adianta só falar o que você faz, de qualquer forma, intuitivamente. É preciso ter estratégia. E é isso que nessa noite a gente vai entregar, e Suzana está aqui falando sobre isso. Viu? Obrigada. Então, quem estiver ouvindo bem ou ok, manda para as pessoas. Suzana, não vou atrapalhar mais, que eu não vou perder a oportunidade, que eu estou aqui escrevendo tudo. Eu estou aproveitando aqui também para mandar uns aviõezinhos. Obrigada, Débora, gentileza sua. Mas, assim, de fato... Opa, deu aqui que eu já atingi o número limite de aviõezinhos. Débora, vou pegar o gancho que você pegou, que é a questão da estratégia. Muita gente, a gente brinca que fala assim, que cuida da sua marca no modo Zeca, que é modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva ou... Pois não tem problema nenhum, a gente não foi criado para cuidar da nossa marca de maneira estratégica. A gente foi criado assim, eu imagino que você ouviu as mesmas frases que eu ouvi. Eu ouvi, menina, fala menos e faz mais. Deixe seu trabalho falar por você. Não seja biscoito polvilho que faz barulho, mas não tem consistência. A gente cresceu ouvindo isso. E a gente, há uns 10, 15 anos, teve uma onda no mercado de marketing pessoal, muito ligado à autopromoção. Foi um movimento que, na nossa opinião, confundiu muitos conceitos, porque ficou uma coisa assim um pouco, sabe, falar de si, ficar se promovendo, uma coisa que acaba que as pessoas que faziam acabavam sendo meio inconvenientes, meio chatas mesmo, assim, sabe, para falar bem em português, claro. Então, hoje, às vezes que a gente fala marca pessoal, tem gente que fala, ai, mas isso é autopromoção, assim, eu vou ficar falando de mim. Tem uma frase, eu até fiz um post outro dia no meu LinkedIn, que muita gente fala assim, eu queria muito trabalhar minha marca pessoal, mas eu tenho um problema sério, eu não sei me vender. E aí eu falo, olha, eu também não, sorte nossa. Porque nós não somos mercadoria, nós não estamos à venda, nós não estamos na prateleira. O que eu vendo é o meu trabalho. Eu não me vendo. E parece que é só um truque, né, de palavras, mas não é. A Gil falou que aqui está a grande diferença de marca pessoal e marketing pessoal, né, Su? Exatamente. É isso aí, Gil. Essa é a grande diferença. Porque quando eu falo de me vender, eu estou falando de chegar para você e falar, olha como eu sou incrível, eu sou demais, você não sabe o curso que eu fiz, o tanto que eu vendi, o projeto que eu lancei. Isso é chato, ninguém aguenta isso, né, gente? A gente não quer ficar ouvindo a pessoa se vender. O que a gente quer saber o que as pessoas querem saber é o seguinte, o que eu posso fazer por você? No que o meu trabalho melhora a sua vida? No que eu posso te ajudar? Isso é o meu trabalho. Então, eu não vou falar o quanto eu sou boa, eu vou falar daquilo que eu faço, daquilo que eu entrego.
do trabalho. Se você tem uma dor de barriga, como é que o meu trabalho te ajuda a resolver essa dor de barriga? Se você não sabe trabalhar direito a sua comunicação, como é que eu vou te ajudar a se comunicar para se diferenciar? Principalmente se você não sabe exatamente qual o território. Quando a gente fala de diferenciação, a gente está falando de território. Qual é o seu território de atuação? Qual que é o seu, a gente brinca, né? Qual que é o seu quadrado? Né? Qual que é pelo que as pessoas vão lembrar de você? Tem muita gente, Débora, isso é inacreditável, que chega pra gente e a Gil tá falando seu valor, exatamente, seu valor. Qual que é o seu valor? Tem muita gente que fala assim pra gente. Pessoas incríveis, tá, né? Nossa, você sabe assim que eu não sei meu diferencial? Eu acho que não tem diferencial nenhum. Ou eu pergunto assim, qual que é o seu maior talento, aquilo que você faz, que você se destaca? Você não imagina a quantidade de gente que fala assim, acho que eu não tenho nenhum talento assim, que me diferencie. Eu falo, o quê? Para com isso! Então, a gente trabalha muito num processo de marca pessoal, numa fase inicial, um pouco desse autoconhecimento. Isso não é autoajuda, isso não é nada disso, é uma coisa muito prática, muito objetiva, muito de negócios, que é assim, vamos entender aquilo que você faz de bom, de diferente, de único e que, como disse bem a Gil, que tem valor para as outras pessoas. E as pessoas acham que não tem, a gente às vezes faz no começo do nosso processo, a gente faz um feedback 360, que é você perguntar para as pessoas, né? Você vai, Débora, e vai perguntar para as pessoas com quem você trabalhou, você trabalha. Você vai perguntar o que a Débora tem de diferente, o que ela faz de bom, o que ela... E as pessoas se surpreendem com os elogios, se surpreendem como as pessoas são assim consistentes, sabe? Como elas se destacam naquilo que fazem. Fica muito claro quando a gente vê um feedback no que a pessoa se destaca, no que ela se destaca. Então, a gente acaba trabalhando com a pessoa, primeiro, essa compreensão daquilo que você tem de especial, de diferente, para depois, sim, você comunicar isso para o mundo. Então, eu vou falando sem parar, né, Débora? Não, e fale mesmo. E fique à vontade, a casa é sua, você já está em casa. Total. Total, a casa é nossa. Seja bem-vinda. Quem estiver entrando agora, a Suzana está falando como comunicar a sua marca e ela está resgatando, né, desde o conceito do que é marca, e ela trouxe algo bem interessante, porque assim, a questão de fulana Débora Andréia é marqueteira, mas ela não entrega, né? E outra coisa também é a questão o comportamento e a cultura para quem você está falando, né? Se faz sentido você comunicar o seu valor, que é o que Juliana falou há pouco tempo, né? Se o valor que você tem, o seu serviço, sua prestação de serviço, ou o que você carrega em si, vai transformar, vai acessar a vida de quem? Porque, de repente, você está falando para o público, você não está acessando as pessoas, porque não faz sentido, né? A pessoa não entende, e aí vai naquela onda que você falou anteriormente. Eu sou uma profissional madura, eu passei muito tempo na indústria, e assim, eu sempre me comunicava, Débora é marqueteira. Aí exatamente aquela questão daquele momento e da cultura, né? De que se achar que se você fala e você faz, isso é possível. Você falar, você promover e fazer seu trabalho. E isso é que dava a tal da dicotomia, né? Então as pessoas achavam que a pessoa... Enfim, quem tem que falar é você, viu? Não, imagina! Então, assim, e aí existe o conservadorismo, né? E se a gente for falar de médico, psicólogos, qualquer profissional, ele tem medo de falar aquilo que ele tem de melhor, por medo de ser julgado, por ele estar comunicando, né? Por ele estar vendendo o serviço dele. Aí se acha que a pessoa... Foi fantástico, assim, não é você que está à venda, não é Débora. Né? Eu tenho minha vida pessoal, eu tenho minha vida, mas assim, o que eu quero vender, como é que eu formato e entrego clareza, né? Com clareza para as pessoas. Então, é isso. Não, exatamente. Quando você falou essa coisa de ser marqueteira, eu trabalhei em marketing
quase que minha vida inteira, né, profissionalmente, e nunca foi um elogio. Né? Você ser marqueteiro não era bom. A gente pensa marqueteiro, a gente pensa quem promete não cumpre, né? Quem vai falar uma coisa e não vai entregar. A Cris Torralba está dizendo, não é meu caso, mas acho que isso acontece. Ela é angiologista, a doutora Cris. É o quê? Ela é angiologista. E o que você acha que acontece? Conta um pouco melhor aqui para a gente entender. Enquanto isso, eu vou falando um pouco sobre essa coisa de ser marqueteiro. Então, nunca foi uma coisa legal. E quando você começa a entender que você não tem que ficar falando de si, porque isso é chato mesmo, ninguém aguenta, você fala daquilo que você faz, do seu diferencial, do problema que você resolve, você está fazendo um favor para as pessoas. Porque se você tem um talento, se você tem um serviço, se você resolve o problema do outro, se você não contar para as pessoas, se elas não souberem que elas podem contar com você para aquilo, o que acontece? A vida dela fica pior. Porque a vida dela, se você puder melhorar a vida dela vai ficar melhor. Com o teu trabalho, com o teu serviço, com o teu produto, você pode melhorar a vida da pessoa. Mas para isso, ela precisa saber, né? Se ela não souber. Então é por isso que a gente diz que tem uma diferença enorme entre vender, se vender e vender o seu trabalho. Vender o seu trabalho é explicar para as pessoas no que você pode melhorar a vida delas. Então, dando exemplo mesmo que você está falando, meu resolvo a sua dor de barriga. Ah, mas eu não tenho dor de barriga. Tá bom, então meu produto de serviço não é para você. Eu não estou dizendo eu me formei em Harvard, eu tenho curso de medicina, eu sou incrível, não tem nenhum médico no quarteirão melhor que eu. Não, eu estou dizendo, eu resolvo sua dor de barriga. Ah, não tenho dor de barriga, eu tenho dor de cabeça. Tá bom, quem resolve dor de cabeça é a Débora. Ah, é? Não sabia que a Débora resolveu dor de cabeça. Claro, a Débora não está falando, como é que você vai saber? Então, você tem que falar. As pessoas não leem mentes ainda. Um dia a gente vai ler, mas a gente não lê mentes. A gente tem que ser claro. E uma coisa, Débora, que acontece, a gente vê tanto isso nos nossos processos, chega a dar uma agonia, porque a gente vê pessoas super competentes, super boas profissionais, que não conseguem explicar. Elas falam de um jeito complexo e aí as pessoas não entendem. Não entendem o que ela faz, o que ela faz de diferente, o que ela tem de especial. Então, muitas vezes o nosso trabalho está em ajudar as pessoas a falarem de maneira clara e falarem na linguagem que o seu público entende. Se o seu público é um público sofisticado, então você vai usar termos sofisticados. Se o seu público é um público que fala simples. Vou dar um exemplo para vocês. Eu queria só saber se a Cris explicou para a gente melhor aqui o que ela falou. Não é o meu caso, mas acho que isso acontece. Cris, não deixa de contar para a gente o que acontece com você, tá? Mas eu queria contar para vocês de um cliente meu, por exemplo, que ele é advogado. A gente teve alguns clientes advogados, arquiteto, médico, executivo, empreendedor. A gente trabalha bem diverso. Com diversos públicos. O advogado o que a gente pensa quando a gente pensa na comunicação de um advogado? A gente pensa numa pessoa que fala difícil, né? Sim. A gente pensa numa pessoa que fala coisas complicadas, que fala o juridiquês e que a gente não entende metade do que ele está falando. Então, um dos diferenciais desse meu cliente, que saiu até na pesquisa, é que ele falava de maneira muito clara, muito acessível. E as pessoas falavam que gostavam muito de ser atendidas por ele, um advogado top, que atende grandes empresas. Ele trabalha com fusão e aquisição de empresas, então ele só atende direitos societários, né, que eles chamam. Mas, assim, ele atende os maiores executivos, os maiores empresários do Brasil, negociações ultra complexas, e ele faz questão de falar simples. Ele faz questão que o cliente entenda o que está acontecendo, qual que é o problema do contrato. Esse é o grande diferencial dele. A Simone Albuquerque está dizendo aqui, clareza para oferecer seu produto e serviço. Exatamente. Não é porque a pessoa é rico,
tem uma posição alta que necessariamente você tem que falar de um jeito rebuscado. A pessoa fica olhando pra gente assim que você vê que não entendeu nada do que a pessoa falou. Nada. Só que para você comunicar de maneira clara, a primeira pessoa que tem que ter clareza é você mesmo. E por incrível que pareça aí que às vezes pega. Às vezes eu falo para a pessoa assim, fala para mim numa frase qual o valor que você gera para o seu cliente. A pessoa fala assim, não sabe o que que é? É que quando eu comecei a trabalhar, eu aprendi... Não, fala para mim uma frase qual o valor que você gera para o seu cliente. E aí a pessoa, você vê que a pessoa, eu uso um método, não, mas o método é o que você usa para gerar valor. Mas qual é o resultado? Ah, eu ofereço um serviço de creche. Tá, creche é o que você oferece, mas qual é o resultado disso? Ah, o resultado é que a mulher pode deixar a criança lá. E qual é o resultado disso? Ah, é que ela tem tempo. Aí ela pode trabalhar, entende? As pessoas, às vezes, elas falam o processo, a ferramenta, o que elas estudaram, mas elas não conseguem dizer qual é o valor que aquilo gera para a pessoa. Tá, eu comprei, entendi, e aí o que que acontece na minha vida quando eu compro seu produto, seu serviço? Então, o nosso trabalho, ele vem muito nesse sentido, de ajudar as pessoas, primeiro, a se conhecerem, a entender. É a Cláudia? Ah, doutora Cláudia, maravilhosa, minha dermatologista linda, cunhada da Gil, super talento, mulher diferenciadíssima. Cláudia tem um jeito, vamos falar da Cláudia. Cláudia tem um jeito de atender que é cativante. Muitas vezes ela tem lá aqueles lasers maravilhosos, mas é uma delícia ser atendido por ela. Você fica à vontade, você se sente segura, você sabe que tem um profissionalismo ali mesmo que tem um toque carinhoso. Então, enfim, né? Fechando parênteses. O que é o nosso trabalho? É ajudar as pessoas, primeiro, a entenderem quem elas são, o que elas têm de talento, o que elas têm de diferencial, o que elas têm para oferecer para o mundo. Depois, como é que elas se diferenciam dos outros que fazem as coisas parecidas com aquilo que elas fazem. E depois, a gente vai para a comunicação. Só depois que a gente entendeu quem a gente é que a gente consegue comunicar para o mundo. E é por isso que muita gente tem dificuldade de comunicar o seu trabalho, de vender o seu trabalho. Porque às vezes a pessoa não parou para fazer a reflexão ela mesma. Então tem uma frase que eu sempre digo para os meus clientes: tome posse da sua identidade. Tome as rédeas da sua identidade. Instale-se no seu território, defina o território e se instala nele. Porque quando você faz esse movimento de entender, ah, tá, entendi. Então ali tem o outro, aqui estou eu e eu vou me comunicar assim. É impressionante como tudo muda. Você começa a falar com mais fluidez, as pessoas começam a te procurar, as pessoas que não gostam começam a se afastar, mas tudo bem, porque começa a ficar claro. Marca, claro, não é marca que agrada todo mundo. Outra coisa que o pessoal muitas vezes lembra de mim, porque eu falo isso. Eu digo assim, não seja sorvete de creme. Porque o que é o sorvete de creme, Débora? É Sorvete igual, de né? creme. Mesmo gosto, mesmo sabor. É isso? É o sorvete de creme, exatamente. Ele tem um sabor neutro. Então, o que acontece com sorvete de creme? Você coloca o sorvete de creme com brownie, com torta de maçã, você joga uma calda Não em tem cima. identidade própria, né? Ele Tá não lá tem no muro. identidade. Exatamente. Você não pede o sorvete de creme, você pede o brownie, aí vem o sorvete de creme. Você pede o quê? Uma torta de maçã, aí vem o sorvete de creme. Que ele em si não é um nada. Ninguém fala assim, nossa, que vontade de tomar um sorvete de creme. Não, é sem graça. Então, assim, eu sempre brinco, seja sorvete de pistache, seja sorvete de frutas vermelhas, seja sorvete de paçoca, porque, assim, não é todo mundo que vai gostar de você. Mas quem gosta, ama, ama. E aí você fica naquele território onde as pessoas gostam daquilo que você faz, te valorizam pelo que você faz, pagam pelo seu trabalho, onde você tem o tal do diferencial.
Quem fica tentando ser sorvete de creme, que é, vou agradar todo mundo, eu vou falar numa linguagem neutra, acaba que não fala com ninguém. Você quer ver um exemplo? A gente até conversou sobre isso. Da coisa de, por exemplo, você tem muita mulher na rede e aí você, às vezes, você opta por começar a falar: meninas, hoje eu vou falar sobre isso, ou colocar tudo no feminino, né? Se você está se sentindo desmotivada, se você... Tem gente que fala assim: não, eu não vou falar no feminino porque tem alguns homens na minha rede e... Gente, tudo bem que tem homens na sua rede, mas eles sabem que a maioria é mulher. Mas aí a pessoa fica tentando agradar e acaba que não fala com o público. E o público é mulher e quer ser chamado de mulher. Então você tem que fazer escolhas. Você, como marca, tem que fazer escolhas e assumir com coragem as escolhas que você faz, sabendo que você vai excluir algumas pessoas. E tudo bem que ficar desconfortável, vai procurar outro fornecedor, outro parceiro, outro... É da vida, gente. Mas nada de sorvete e creme, pelo amor de Deus. Vamos ser sorvetes De chocolate. de chocolate belga, chocolate 70%. Sensacional, Suzana. Então, assim, é muito comportamental e, assim, e muita estratégia, né? Porque, assim, a gente foi, digamos, a cultura, a nossa educação de base de creme a vida toda, né? Então, assim, de creme a vida é fato. E você quer agradar e não nicha, não faz, não segmenta, não faz o recorte para gerar o valor tão desejado. E assim, é uma dor minha, tanto que essa busca, exato, por deixar tudo muito claro, muito fluido, né? Porque eu me via muitas vezes querendo agradar a mercados e a situações e não consegue. E hoje eu percebo que, assim, paciência, né? A gente vai seguindo. Débora, não curti aquela live. Débora, não gostei disso que você fez. Antes me incomodava, hoje não mais. Ah, mas por quê? Eu quero tentar só escutar. Eu estou aqui com o professor do curso que eu faço, que é de uma franquia de oratória, que é a Vox, que é o Sérgio, também está aqui acompanhando a nossa live. E também tem alguns alunos, a Carla, tem uma turma a minha turma, algumas mulheres, a própria Cris, que é angiologista, também está nesse grupo de oratória. E por isso é muito importante, e você associou as duas informações. Fazer estratégia, saber quem você é para você comunicar de forma clara, assertiva, acertar o público e transformar. Existe, Suzana, o que é brand, o que é personal, o pessoal está aí fazendo consultoria de imagem, então assim, qual a diferença entre tudo isso? Eu não sei se é conveniente eu trazer nesse momento isso agora, porque a gente está numa linha de raciocínio, mas a gente tem pouco tempo. E às vezes Débora está falando sobre, com a convidada dela, com Suzana, sobre como comunicar sua marca pessoal. E muita gente acha que é só a imagem, é o dress, é o look que a pessoa vai, né, se comunicar através da roupa, também faz parte. Mas se você puder enriquecer o que eu estou falando. Obrigada, Débora. Obrigada pela pergunta. Obrigada, Sérgio, Fabiana, aqui pelos elogios carinhosos. Obrigada, gente. É o seguinte, Débora, essa é uma confusão que está acontecendo muito recentemente. Que é assim, você faz branding pessoal, então você faz consultoria de estilo, você me ajuda assim a fazer minha cartela de cores, a definir o que eu visto. Então, assim, o seu estilo, o que você veste, a forma como você escolhe se apresentar para o mundo, ela é super importante para a percepção da sua marca pessoal. A roupa que a gente usa, o corte de cabelo, até a forma de falar, elas são uma expressão de quem a gente é. É uma forma da gente se comunicar. E lembra que eu estava falando que o nosso processo de trabalho é primeiro entender quem você é, depois se posicionar, depois você se comunicar? Sim. O estilo é uma expressão da identidade.
Mas o nosso trabalho é um trabalho de definir a estratégia. Primeiro, você entender quem você é um trabalho de autoconhecimento e de montar uma estratégia. O estilo, ele é um trabalho que está a serviço dessa estratégia. Quando você fala, ah, tá, então eu vou conversar com esse público, eu vou me expressar dessa forma. Então agora, será que o meu estilo ele está alinhado com essa estratégia? Se não tiver, eu sugiro você procurar um consultor de estilo. Que tem ótimas profissionais, nós temos várias parceiras que nos ajudam com isso, mas isso é o final do processo. Isso não é o processo em si. O processo de marca pessoal é um processo de identidade. Por isso também que é super importante a gente fala estratégia, 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 mas é uma estratégia baseada na sua verdade. É um entendimento Perfeito. de quem você é. E aí, cada um de nós, todos nós somos seres humanos complexos. Nós temos inúmeras dimensões da nossa vida. Cada um de nós, né, a gente... E quem fala que é um livro aberto, não está falando a verdade toda, porque a gente nem consegue mostrar tudo aquilo que a gente é. Nem quer, nem deve. O que a gente mostra são dimensões, né? Você mostra aspectos de quem você é. E muitas vezes ao longo da vida, você vai mostrando aspectos diferentes. Porque você vai amadurecendo, porque você vai tendo a oportunidade de mostrar um outro lado. Porque às vezes você não queria mesmo mostrar um aspecto e no outro momento da sua vida faz sentido você mostrar quem você é. Então o nosso trabalho, só até para deixar claro, não é um trabalho de montar uma personagem. Ah, eu quero ser percebida assim. Você pode até querer ser percebido de uma forma, mas vamos entender se você tem isso em você, porque senão não adianta, a gente, isso não se sustenta. O mundo hoje não tolera mais esse tipo de falsidade. Acaba que você não consegue sustentar no tempo. Então, a estratégia é assim. Ah, tá, poxa vida, tem um aspecto aqui de mim. Deixa eu dar um exemplo que eu acho que fica até mais claro. Perfeito. Fica Eu estou certo. atendendo um consultor de emprego, um consultor um coach, faz facilitação de grupos, etc., que foi um empreendedor de sucesso e já vendeu a empresa dele. Então, ele empreendeu, teve sucesso, vendeu, vive de renda, hoje se dedica a ser coach. Durante um período, ele não falava que ele tinha sido um empreendedor de sucesso, então ninguém sabia. E aí a gente estava trabalhando assim, poxa, faz sentido para o teu público você contar a sua trajetória? Faz total sentido. Por que você não conta? Ah, porque eu achava que não, sei lá, que eu tinha que falar mais das ferramentas de desenvolvimento pessoal, enfim. Então, é uma coisa que a gente está trazendo assim, o que é a tua história como empreendedor que teve sucesso, que vendeu uma empresa, como é que isso contribui, né? Que skills você aprendeu, que lições você aprendeu que você pode ajudar os seus clientes. Então, poxa, é um lado de você que faz sentido contar hoje? Faz, então vamos contar. Então, em vez de eu dizer, poxa, o fulano é uma pessoa que é uma pessoa pragmática, que entende de como é que colocar um negócio em campo. Não, ele vai dizer assim, olha só, na minha experiência dele como empreendedor, ele aprendeu isso e logo. Então, você entende que não é se vender? Se vender é dizer assim, se eu falasse para ele, agora você vai se vender, agora porque nós somos marqueteiros e você vai se vender. Eu ia dizer assim, cara de empreendedor, de sucesso, que vai... Não é isso, gente, isso é chato, ninguém aguenta chatice. Eu sempre digo que o chato da festa é isso. É, É a pessoa que você chega, né, com o braço quebrado, em vez dela perguntar, poxa, Débora, o que aconteceu com você? Ela fala, Débora, você quebrou o braço? Você fala, pois é, quebrei. Você não consegue nem explicar que você escorregou na piscina, porque ele já quer falar quando ele quebrou o pé. Ah, fisioterapeuta que curou. Nossa, não sabe, eu escapei da cirurgia porque eu descobri. Eu não quero nem saber de você. Eu digo que são as pessoas que só usam a gente como desculpa para falar do assunto predileto delas, são elas mesmas. é verdade. Né? Então, marca pessoal não é isso, gente. Marca pessoal é entender os seus talentos, colocar os seus talentos em campo, achar o teu território, entender como é que você se diferencia e aí se comunicar. E aí, eventualmente, fazer um trabalho com uma consultoria de estilo, fazer um trabalho de oratória, que oratória é uma ferramenta maravilhosa, é super necessária.
E quando, talvez, o professor de oratória, talvez fale a mesma coisa que a minha consultora de estilo. Tem uma das nossas parceiras, que é a Ariane, ela fala uma coisa que eu achei, assim, Débora, uma lição para mim. Ela falou o seguinte, ela faz um trabalho muito baseado na identidade também, e ela fala o seguinte, depois de 21 dias que ela terminou o trabalho, ela volta para aquela cliente, porque ela falou assim, se o trabalho depois de 20, se o trabalho for desalinhado da identidade, a pessoa não aguenta mais do que 21 dias. Ela volta a usar as roupas que ela usava antes. A nossa identidade é isso. Se a gente montar uma estratégia para sua marca pessoal que não esteja alinhado com a sua identidade, daqui a pouco você não faz mais. Você não vai escrever Personagem, né? personagem. Fica falso. Sérgio colocou aqui, show, né? A Suzana com abordagem assertiva e clara, né? Uma ótima comunicadora também, além do conteúdo consistente. Então, assim, o tema hoje é exatamente como comunicar a sua marca. Aqui você já trouxe várias ferramentas, vários elementos, né, do personal branding, da construção de marca pessoal. E eu acho que muito que fica conosco hoje também, né, Suzana, é a questão da verdade e da autenticidade. É isso mesmo. E você trouxe também a questão da simplicidade, sem muito arrudeio, mas com muita clareza, objetividade, mas primeiro saber o que você é e o que você quer para chegar lá. Exato. E a gente, no meio de nossas histórias, no meio das nossas confusões, ou muitas vezes por falta de conhecimento e algumas vezes pela cegueira mesmo, né, da conveniência da nossa história, a gente fica lá na nossa zona e a gente acredita no que dizem de nós e acreditamos em tantas coisas e não abrimos a porta do desenvolvimento. Então, Susana, como comunicar a sua marca? Você também já fez a definição de que marca pessoal não é consultoria de estilo ou imagem pessoal, né? Nem é a gestão de redes, que hoje todo mundo acha digital. Há muita confusão É. em Confundem marca. com marketing digital também. Marketing digital também é muito importante e também é um instrumento que você também coloca a serviço da sua marca. Depois que você definiu aquilo que a gente sempre fala, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E se você não sabe o que você quer, como você quer ser percebido, você gasta dinheiro, rasga dinheiro com marketing digital, porque você atira para todo lado. Então, seja Perfeito. certeiro, seja, sabe, direcionado, fale para o público o que você quer falar. A gente sempre diz, fale para menos pessoas, porque você vai falar com mais pessoas. Você não precisa falar para todo mundo, fale para menos pessoas, que você vai acabar falando com mais pessoas. Com as pessoas que vão fazer a diferença no seu negócio, na sua vida. Pessoal que está aqui agora na nossa live, quem tem perguntas para a Suzana, né? Na realidade, a Betafly é uma plataforma de desenvolvimento, né? de personal branding. E hoje a gente está tendo acesso aqui a várias informações, um conteúdo além de relevante, transformador. Muitas coisas que você disse, Suzana, fizeram total sentido nos meus questionamentos. Então, quem está aqui e tem alguma dúvida, Fabiana, Simone, Ana Fernanda, quem está aqui agora tem alguma dúvida a respeito de marca pessoal, gostaria que Suzana falasse algo especificamente, alguma dúvida que vocês tenham sobre marca pessoal ou sobre como comunicar essa marca. E, Suzana, pode falar também como é que funciona também o trabalho da empresa, né? Sim, até porque a gente tem pouquinho tempo aqui, né, Débora? Uhum. A gente trabalha de diversas formas, a gente faz consultorias, faz cursos, palestras, e a gente está lançando agora, no começo de setembro, a gente vai abrir uma nova turma de mentoria, e que a gente queria oferecer uma condição exclusiva para quem for da sua rede, Débora, ou quem for da nossa rede que estiver assistindo a live hoje. Legal. Então, como é que é o nosso trabalho?
a gente atua em dupla, eu aqui no Brasil, a Gil dos Estados Unidos. Uma coisa bacana de contar é que a gente já atuava assim antes da pandemia, a gente já atendia online pelo Zoom, já tinha uns 3 anos. E aí muita gente estranhava e agora todo mundo está muito familiarizado, já entenderam que funciona. Alguém falou que ia perguntar. Ia perguntar sobre o trabalho, bacana. Então, o que a gente está fazendo agora são grupos de mentoria. A gente faz grupos de mais ou menos 8 pessoas que se reúnem uma vez por semana e online, e aí nesse intervalo a gente manda algumas reflexões e vai trocando ideias sobre essas reflexões e orientando as pessoas na construção da sua marca. Então a mentoria em grupo, ela é um trabalho muito legal. A gente faz consultoria individual também, mas a mentoria em grupo é muito especial, porque no grupo o grupo troca informações. Então um aprende com a experiência e o erro do outro. Quando a gente faz esses grupos, é muito legal que a gente vê que depois acaba o grupo, continua no WhatsApp, um dando força para o outro, contando que lançou uma coisa, que abriu um perfil, que lançou um produto novo. Então, a gente vai começar uma mentoria agora em setembro. É um projeto que dura 2 meses. No primeiro mês, a gente se dedica a ajudar a pessoa a fazer um diagnóstico da sua marca pessoal. Então, que é como é que você é percebida pelas pessoas, como é que você se percebe e como você gostaria de ser percebido. Então, eu sempre digo que é um triângulo. Porque a nossa marca, ela vive na cabeça das outras pessoas. A minha identidade, ela está dentro de mim. A minha identidade é quem eu sou. Mas a minha marca, a minha reputação existe na cabeça das pessoas. São as pessoas que acham alguma coisa sobre mim. Não adianta nada eu achar alguma coisa sobre mim. A minha reputação está lá no que os outros pensam. Então, a gente passa... No primeiro mês, a gente faz um diagnóstico de marca. E no segundo mês, a gente faz encontros semanais e que a gente vai discutir todas essas estratégias, identidade, posicionamento, a comunicação. Então, a gente começa uma turma nova no comecinho de setembro. E quem quiser participar vai ser um enorme prazer. Quem quiser participar com uma condição especialíssima, manda uma mensagem para a Débora ou para a gente pelo Instagram, mencionando que veio pela live da Débora para ter uma condição especial. Eu vou participar desse projeto, dessa mentoria, porque assim, eu me interessei muito por vocês, pela entrega com fundamento, né? A gente vê que tem profundidade, a qualificação que vocês têm. O que acontece é que muita gente se oferece, né, digamos, no mercado, vende no mercado algo muito raso e muito superficial. Eu não estou descreditando isso, eu estou dizendo que eu escolhi, eu optei por estar com vocês, eu acompanhei, eu acho que durante, as vezes que vocês fizeram live no período de pandemia, muitas coisas eu acompanhei. E me interessava por cada entrega e cada fundamento que vocês davam ali. Então, eu acho melhor que as pessoas vão ver, entram, sigam lá a Benafly. Em breve a gente vai conversar mais sobre isso. Essa noite foi incrível, sim. A gente tem tempo para fechar isso aqui, mas eu agradeço a disponibilidade de todos que estão aqui nessa live. Algumas pessoas entraram, saíram, outros estão chegando agora e a gente está falando sobre comunicação, né? Sobre sua marca, pessoal, como comunicar. A gente vai falar mais sobre isso. E essa live vai ficar salva aqui no meu Instagram. E a gente vai proporcionar da melhor forma possível, clara e efetivamente e objetivamente, como transformar determinadas chaves que às vezes na teoria é muito fácil, mas na prática a gente encontra uma barreira gigante. E é lógico, porque a gente não é especialista, a gente não estudou, a gente não vivenciou muitas práticas e a gente só leu e a gente só observou. É lógico que o observar acrescenta e faz com que desenvolvamos. Mas método, disciplina e treino faz sim toda a diferença, né? E é por isso que eu estou aqui como parceiro de vocês. Muito nesse bom. Momento. Sérgio está dizendo, adorei de verdade, parabéns, me interessei pelo grupo da mentoria.
Ai, que Bacana, legal. Sérgio. Que A bom, Fabiana, Sérgio. Fabiana também é uma empreendedora aqui do Rio Grande do Norte, no ramo de confeitaria. E ela colocou algo muito, achei lindo, que ela disse, o grande segredo é não ter segredo. Né? Então, por si só, as pessoas copiam, muita coisa acontece, mas a sua mão e a sua autenticidade, a sua identidade é que faz, né, a coisa acontecer. E muitas vezes a gente não sabe como e o caminho de fazer. Nossa, E perfeito isso que a Fabiana falou. Perfeito. Um monte de gente às vezes fala, ai, mas eu tô fazendo, estão me copiando. Eu falei, olha, estão te copiando. Aconteceu com a gente há várias vezes, copiar nossos conteúdos. Às vezes a gente vai lá, sabe, você vai dizer que aquele conteúdo que tem autoria, você pede para a pessoa tirar. Se estão vendendo seu produto com a sua marca no camelô, você chama a polícia, fala que é uma falsificação, chama o advogado, faz tudo que você tem que fazer, volta para casa escondidinho e abre uma champanhe. Comemora! é verdade. Porque ser copiado é sinal de que você está no caminho certo. A gente reclama para fora, mas abre a champanhe, comemora. Porque É assim, mudança de porque quando a pessoa mentalidade, está te copiando, né? lógico, quando a pessoa está te copiando, você já está criando outra coisa. Você já está lá na frente. Você já está inventando uma outra história, um outro produto, uma outra inovação. E assim vai, e o povo vai te copiando. Todo mundo sabe quem são os copiadores e quem são os inovadores. A gente tem que olhar para frente. É isso aí, segredo é não ter segredo. Obrigada, viu, Fabiana? Ficou isso aí, viu, Fabi? Já ficou sua marca também aí, você já deixou esse legado aqui conosco. Carla, que também está abrindo aí um centro estético. Carla também é uma referência, é uma fisioterapeuta maravilhosa daqui. Então, assim, os profissionais, empreendedores da indústria farmacêutica, teve colegas aqui que entraram e ainda irão ver também essa live. Então, transformação de carreira, mudança de mentalidade, não só no bate-papo e na conversa, né? Então, o experimento da prática. Então, Suzana, as considerações finais, além de tudo isso que a gente falou hoje, vai ficar salvo no meu Instagram. Você está dando a Betafly está dando uma condição bem diferenciada para quem quer aprender a montar um plano de ação, de estratégia para a sua vida pessoal, para a sua marca, porque nós somos a nossa empresa, né? Nós somos o nosso negócio. E ela falou algo também que eu achei massa, que é a questão de você vende serviço, então se não é feio você está falando o que você faz, e as pessoas criam determinados julgamentos e o conservadorismo, o medo de ser julgado é muito grande. E a gente tem que falar o que a gente faz, o que a gente vende. Então, pessoal, eu já vou agradecer aqui, porque a gente está com o tempo lá estourado. Muito obrigado quem participou. Vai ficar salvo. Vai lá no direct, pergunta sobre o curso e eu vou sim falar mais a respeito. Fica com você a bola, isso, manda vala. Bom, acho que eu tenho menos de um minutinho. Eu queria muito te agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigada para todo mundo que está aqui. E deixar esse último recado. A sua marca é o seu maior ativo. A sua reputação é o seu maior ativo. Se você não cuidar dela, quem vai cuidar? Cuide daquilo que você tem de mais valioso. Porque empresas passam, trabalhos passam. Você compra, vende empresa, é funcionário. Mas a sua marca permanece. Você vai com ela pelo resto da sua vida. É isso. Débora, brigadíssima pela oportunidade. Um Adorei, beijo. viu? Um beijo, vai Que ficar salvo. participaram. A gente volta a se falar. E procurem lá e sigam.